tínhamos preparado algo de verdadeiramente especial para encerrar esta quarta temporada. No entanto, fomos traídos pela chuva, mas estão reunidas as condições perfeitas para assistirmos aos melhores momentos desta quarta temporada do Deixa Rolar. Vamos então agora recordar o primeiro episódio do ex-ministro António Carmona Rodrigues. Houve uma altura que, aliás, marcou muito, depois já lhe vou dizer, uma parte também da minha vida pessoal enquanto hobby, não é? Eu, para aí com os meus 16 anos, apaixonei-me por uma moto. Apaixonei-me por uma moto, que havia já, a minha irmã era mais velha, tinha um grupo de amigos mais velhos que eu, e na altura havia umas motas lindas de morrer, que eram umas motas que eram comercializadas pela Guerin, cá em Portugal, e que eram umas motas produzidas em Itália, numa associação italo-americana com a Harley Davidson. Eram as chamadas Aermacchi Harley Davidson, que foram produzidas ali entre 61 e 67. E esta moto, pela qual eu me apaixonei para o resto da vida, era uma Aermacchi Harley Davidson, 250 cm3, 4 tempos, e que tinha um barulho lindo e andava lindamente. Era tipo café racer, portanto tinha avanços, não é? Tinha um banco com uma baqueta atrás, tudo de origem. E de facto eu fiquei doido, tenho de ter uma moto destas. O que já na altura podia não ser fácil, porque elas já não se fabricavam, já não se vendiam, portanto já eram, portanto deixaram-se fazer em 67, portanto estou a falar mais ou menos eu em 71, 72 ou por aí, e portanto andei à procura de alguém que me quisesse vender uma em segunda mão e ao fim de alguma persistência consegui. Conseguiu. E pronto, ainda hoje sou apaixonado por ela. Mas essa moto depois começou a ser moto de dia-a-dia ou era uma moto só para uns passeios? Era mais para os passeios. Para o dia-a-dia eu cheguei a usá-la também para ir para a universidade, etc. Mas era mais para os passeios. Passeios e não só. Eu lembro-me em 76, veja bem, eu e um grande amigo meu resolvemos ir de Lisboa para Chaves na moto. Numa altura que não havia autoestrada. Portanto, foi meio uma aventura ir numa moto daquelas que eu tinha acabado de montar na véspera, porque eu tinha, com esta minha procura deste modelo de moto, às tantas, a primeira compra que fiz foi, na realidade, de duas motas. Era depois um amigo da minha irmã que tinha uma a andar e outra desmanchada. Sim. E eu comprei as duas logo uma vez. E foi aí, como eu estava a dizer há bocado, que eu também descobri a paixão do meu hobby, que era depois restaurar motas antigas. No episódio seguinte recebemos o cavaleiro e cantor Bering. Há um momento tipo de um espertinho de um amigo meu, que é um grande bicho, joga basquete, que é uma coisa assim enorme, que decidiu no acampamento tirar as motas. A malta está a acampar, não é? Deixa a moto tranquila, depois vai expor neutro. E devagarinho lá foi ele, enquanto estávamos a tomar banho na barragem, no Gerês. Acho que foi no Gerês isto. Epá, a malta regressa, não vê motas, tudo remexido. Epá, deve ter sido um aperto. Essa questão aí. Lembro da minha primeira GS, uma GS 1200 Adventure, a das antigas, que eu adorava aquela moto. Epá, eu a chegar cheio de estilo, essa não te contei, cheio de estilo, meto o descanso, só que não meti o descanso, ponto morto, não é? Para aquilo não ir abaixo, pufa, meto o descanso, encosta, pá! Qual é a sorte? Como é um motor boxer, fica só assim um bocadinho. Pois, mas também para levantar... Ah, Nossa Senhora, que vergonha! Essas são muito embaraçosas. São. Mas já tiveste assim algum acidente mais sério? Tenhas ficado magoado? Magoado. Tive, curiosamente, em muito novo, na Casal Boss. Sei lá porquê. Porque na altura a gente quitava, era o escape da Proma, um kit 80, numa moto que não travava sequer a 40, que eu ia para aí a 100. Epá, e foi mesmo em frente à casa, com o meu pai na janela. A única presença feminina nesta edição do Deixa Rolar foi no episódio 3 e foi a jornalista e influencer Catarina de Miranda. Optámos há 3 meses por comprar uma Tricity 300, que eu também posso conduzir, apesar de que há uma grande diferença, eu pelo menos noto, entre a 125 e a 300. 300 é mais pesada, mais robusta, eu sou pequenina, portanto ainda estou ali a ganhar, pronto, à vontade. Exatamente, vai devagarinho. Mas como é que foi a aprendizagem? Como é que aprendeu a andar de moto? Já foi na idade adulta? Sim. Foi com o marido, com o Miguel, que aprendeu.
Como é que foi esse processo? Eu, em miúda, os meus pais já sabem isto, aproveitava fins de semana com as amigas e sempre que alguém tinha uma moto, eu ia experimentando, pronto, mas nunca foi assim muito a sério. A sério, só com o Miguel, e foi devagarinho, obviamente, sempre a ajudar-me, porque, pronto, tendo carta de carro, podemos, obviamente, conduzir, mas nunca é a mesma coisa, não é? Pronto, Claro. portanto, mas foi com calma. Eu também não sou uma pessoa com muito medo, apesar de depois de ter sido mãe. As coisas ficam diferentes, não é? Ficam ou não ficam? Pronto. Quando temos filhos, as coisas, começamos aqui a medir tudo muito bem e os riscos. Mas eu, com esta minha paixão pelas motas, nunca tive medo da velocidade. Por exemplo, o meu filho está sempre preocupado quando eu digo: não, nós vamos de moto. Moto, vocês querem ter um acidente? Não podem, as motas. Porque há muito essa ideia. A verdade é que motas estamos muito mais expostos. Claro. Mas eu também acho que... Não há enfim, como negar. Pronto. Exatamente. Mas também, sei lá, há tantos acidentes, carro, avião, não é? Quer dizer, Exatamente. portanto, Mas de moto, por outro lado, ficamos mais atentos, não é? Ao que nos rodeia, por uma questão natural de autodefesa nossa, ficamos mais alerta. Continuamos na política e no quarto episódio recebemos o ex-deputado do PCP, Miguel Tiago. Há uma parte que quem está mais por dentro das motas lembra-se claramente, mas quem está por fora certamente poderá não saber, que tu foste um dos grandes responsáveis pela aprovação da Lei das 125. Tens noção clara que isso mudou a vida para melhor de muita gente. Olha, foi uma campanha espetacular que fizemos de trabalho. Tenho a noção de que mudou a vida de muita gente, porque por todo o país, principalmente na altura após a aprovação da lei, em qualquer stand, principalmente pequeno stand que eu entrasse, ou pequena oficina, as pessoas agradeciam. Eu tive pessoas que chegaram a querer-me fazer ofertas de coisas, de itens, de casacos, de capacetes, porque as pessoas estavam... agradecer. Aquilo ultrapassava... Era quase como se tivesse salvado, em muitos casos, os negócios daquelas pessoas ou as suas vidas do dia-a-dia. Apesar de quem falou connosco, eu era do grupo parlamentar do PCP, quem falou connosco foi principalmente a Federação e o GAM, o Grupo de Ação Motociclista. Mais tarde, as marcas, através de uma associação de marcas de motociclos, produtores de motociclos ou de veículos motorizados, também falaram connosco. Mas depois este movimento de agradecimento foi muito para além destas estruturas maiores, não é? Portanto, as pessoas que tinham pequenas casas comerciais e outro grupo de pessoas que nunca tinham pegado numa moto na vida e que eu lembro-me na altura foram constituídos até fóruns de internet para a malta que nunca tinha tido moto começar a trocar opiniões sobre o que era conduzir uma 125, organizavam-se grupos, aliás foi mesmo constituído um clube na altura, que acho que ainda existe, ou acho que até já há 2, e eu fui várias vezes às iniciativas deles, e aquilo mudou a vida das pessoas, não só de quem vivia de motas, de vender motas, Sim, exatamente. mas de quem passou a ter a possibilidade de ter uma moto para ir para o trabalho. Muita gente nunca teria tido uma moto na vida se não fosse a lei das 125. Muita gente daquela altura e de hoje, apesar das pessoas hoje já não saberem que a lei das 125 só começou em 2009 e que antes disso não podíamos conduzir essas motos. Aliás, era um segmento morto, porque ninguém ia comprar uma 125 porque não tinha utilidade nenhuma. Tinhas de ter uma carta que dava para conduzir 300, portanto não ias conduzir uma 125. E aquelas pessoas, eu lembro-me perfeitamente de... A maior parte delas hoje está no mundo das motos, do motociclo, já está nas motas maiores, mas eu vejo que a cada ano que passa continua a haver malta a entrar no mundo das motas pelas 125. O primeiro ator convidado desta temporada foi o Gonçalo Diniz. Eu vou-te ser sincero, eu sou viciado em adrenalina. Daí eu faço surf, eu faço esportes radicais, sempre controlados, e a moto para mim é isso. Eu nunca
nunca caí por excesso de velocidade, ou quando eu caí foi óleo no chão, foi descontrole, ou peso, ou a porta muito alta, ou seja, eu nunca me coloco em riscos. Então essa coisa de testei todo o tipo de motas, eu gosto de ver as experiências, eu gosto de sentir as experiências, e isso para mim mexe com a adrenalina. E o medo de ir, ou seja, o medo para mim pode não ser o mesmo medo para ti. Tu a 120 se calhar fazes uma curva, para mim o mesmo medo que tu sentes a fazer essa curva eu sinto a 50. Então acho que isso é que é a experiência de cada um, e não importa a velocidade, o tamanho, o motor, é o que tu consegues superar ali. E eu, como sou viciado em adrenalina, gosto imenso de experimentar todos os tipos de motos, todo tipo de experiências, mas eu confesso que eu gosto off-road, é o que mais prazer me dá. Um Paris-Dakar não, porque acho muito perigoso. É um risco muito grande. Sim, para é o muito prazer que aquilo te dá. né? Agora aquela coisa de subir, está com lento, agora aqui um pouquinho, agora só, chegou, os outros a apoiarem-te aquilo, agora mete a moto aqui, não, agora sente, entender ter algum a coisa. Desafio, né? Isso Também, isso para mim e é superar cativante. esse desafio. Isso é cativante. No episódio seguinte, recebemos o também ator Ricardo Carriço. E a minha experiência com a minha primeira moto que eu tive, que me foi passada para as mãos, eu estava feliz, adorei. A primeira vez que fui buscar lá a Santarém e vim pela autoestrada com a moto por ali fora. Essa tal sensação de liberdade incrível. Cheguei a casa, parecia um puto de 5 anos, agarrado ao capacete com um sorriso de orelha a orelha. Minha mulher tirou uma fotografia. Havia um nervoso interior incrível que se tinha instalado em mim. Todos os outros dias que peguei na moto foram fascinantes. Fascinantes mesmo. Depois tive várias pessoas, entre elas uma conhecida de um amigo nosso, olha, o de Miguel Turco, que tem ali uma loja em Algés, que tem tudo quanto é equipamento para moto, capacetes, proteções, tudo e mais alguma coisa. E eu cheguei lá um dia e ela disse, vem comigo, é a primeira vez que tens moto. Da cá. E me enfiou-me assim, dos pés à cabeça, um kit completo, que ainda hoje guardo religiosamente, na esperança de, quem sabe, um dia volta a aparecer uma moto. Pode ser igual àquela, que eu não me importo, ou parecida com aquela. E pronto, esta aventura toda terminou num dia que eu deixei a moto parada durante algum tempo em casa, à porta de casa. Não tinha garagem. O tempo não estava muito saudável. Para além de não estar muito saudável, eu tinha frequentemente que ir para muito longe, porque estava em gravações, e deixei lá ficar a moto naquela... tens um café ao lado de casa, uma clínica dentária ao lado. Sim, há sempre ali pessoas ao pé, toda a gente sabe quem é que é a moto, há sempre alguém a deitar o olho. E eu estava tranquilo, até que há um dia, todo contente, lá me equipo todo, vou com o meu capacete, com aquelas coisas todas, meto-me em cima na moto, ligo a moto, carrego no start e aquilo. Nada. Nem eu volto a insistir, nada. Tinha luz? Tinha, mas... Bom, acendia ali a luzinha, mas havia ali uma coisa meio estranha, até que liguei para a assistência, foram lá ver o que é que aconteceu. Que eu nem sabia que a quantidade de ratos que existem em Lisboa é uma coisa extraordinária. Então, todo o interior da moto foi minuciosamente devorado, tudo quanto é cabo elétrico e borrachinha, devorado pelos ratos. Portanto, aqui este teu entrevistado, amigo, pessoa que foi hoje, durante os dias pensei, ficou sem bateria? Será? Poxa. Até que depois veio a assistência da marca e disseram-me, Ricardo, não veio nada. A moto foi literalmente devorada por ratos. No 7º episódio tivemos connosco o jornalista Miguel Fernandes. E acho que a moto de facto dá sensações que outros meios não dão. No verão, especificamente, vejo alguém andar de moto, há sempre aquele bichinho para andar. Pronto, e até que tive uma experiência alucinante e inesquecível. Eventualmente irás-me perguntar isso daqui a pouco. Houve aqui um gap temporal em que de facto não andava de moto, até que tive uma experiência brutal. Mas eu posso dizer-te, olha, se quiseres que eu te conte também um pormenor giro relacionado com motas, eu antes de ter a Virago 2.5 e a Thundercat, fui estudar, eu vivia em Fernãoferro, e fui estudar para São João de Estoril, por evolução da minha vida. A minha vida deu ali uma volta, eu a certa altura tive que terminar o 12º ano em São Pedro do Estoril, Fernãoferro, margem sul. Sim.
e São Pedro na margem de Cascais, na linha de Cascais. E eu não podia ir com a NSR 50 na autoestrada passar a ponte 25 de Abril. Exato. Então saía de Fernãoferro todos os dias, Nacional, Almada, barco, margem norte de Lisboa, e fazia o caminho até São Pedro. E fazia isto todos os dias, porque já estava focado, sabia o que é que queria e queria terminar o meu curso e queria seguir jornalismo e, portanto, sabia que tinha que fazer aquilo. E os professores viam-me volta e meia a chegar, tipo, a pingar. Às vezes não dava para meter o fato de chuva, começava a chover de repente e eu ficava molhado e pensava, já estava na outra margem, pensava, ei, agora não vou voltar para casa porque é muito mais tempo. Então seguia. E muitas vezes chegava às aulas a pingar. Pá, até que há um dia que há um professor que me pergunta, pá, mas Miguel, mas porquê é que tu volta e meia chegas a pingar aqui? Eu digo, não, porque eu venho de moto. Está bem, mas de moto tu vais a casa e mudas de roupa. Eu, pô, professor, não posso porque eu vivo em Fernãoferro. E foi engraçado, porque a certa altura, este pormenor de eu chegar a pingar porque vinha de moto e demorava imenso tempo, de moto demorava para 1h30 a chegar, porque tinha que parar, passar de barco, não é? Foi esse pormenor que a certa altura houve um problema com a minha inscrição, um erro no Ministério da Educação, que não me estavam a reconhecer a inscrição na escola. Enfim, é uma conversa longa. Eu tinha estado na Suíça e voltei para Portugal. E quando eu fui explicar isso ao diretor da minha escola, eu digo assim, professor, eu tenho aqui um problema porque se calhar andei a estudar agora 3 meses e vou perder o ano porque o Ministério não está a querer reconhecer aqui a minha matrícula. E ele vira-se para mim e diz-me assim, Miguel, está descansado porque eu sei que sei a tua história, sei que tu estás aqui à séria, estás a trabalhar, e pá, eu vou fazer tudo para resolver a tua questão. Porque tu és o aluno, eu sei, tu és aquele aluno que vem de Fernãoferro, de moto, para aqui, demora pá, quase 2 horas, passas de barco, chegas molhado a pingar, e lá está, era a minha NSR 50. Uma vez mais a moto aqui a salvar. Uma vez mais a moto aqui a ter este... Portanto, está ligado ao quê? Olha, à maior coincidência da minha vida, e está ligado a uma fase difícil no sentido de ter que ir atrás, e recordo-me imensas vezes chegar de facto a pingar e de ter servido para alguém ter reparado que eu de facto estava a esforçar-me para alguma coisa. Recordamos agora os melhores momentos do piloto e campeão do mundo, Pedro Bianchi Prata. Quantas vezes já fizeste o Dakar? Eu de moto fiz 10 vezes, participei 10 vezes como piloto e terminei 10 vezes. De SSV como navegador já fiz 2, ou seja, já são 12 como participante, e depois tenho 5 como team manager. Já são Qual foi o Dakars. melhor resultado que tu fizeste no Dakar? No Dakar, o meu melhor resultado foi 27º à geral e a minha melhor etapa foi 4º. Estamos a falar num universo que... Sim. Super-homens, não é? Para andar nos 30 primeiros é preciso correr muitos riscos. Tens assim alguma história particularmente caricata num dos Dakars? Tenho muitas, porque todos os Dakars são tantos dias que muita coisa pode acontecer. Muita coisa. Mas tenho uma história engraçada, logo no meu primeiro Dakar como piloto, em 2007, em que eu dei a minha roda, o Hélder Rodrigues fazia parte da nossa equipa, nós estávamos ali, ganhamos a parte portuguesa, chegamos à África em primeiro da geral, com uma moto feita na nossa garagem, com uma equipa homemade, frente às equipas todas de fábrica, e chegamos à Mauritânia, a transição de Marrocos para a Mauritânia, e o Hélder estava em quinto da geral e teve um problema na roda de trás. E eu dei-lhe a minha roda de trás prontamente, e depois fiquei um bocado apiado. E andei no aro 90 km, porque o piso era duro e dava para andar no aro. E depois foi assim um bocado complicado porque chegaram as dunas e no ar sem pneu não consegues subir. Tentei 1001 coisas, fui rebocado por um quad, quilómetros e quilómetros, uma aventura muito difícil. E quando a noite começou a cair eu percebi e pensei, meu Dakar acabou. Por acaso passou agora já se pode contar que já foi há muitos anos porque não tinha sido desclassificado na altura e não fui, mas passou um jeep de uns rapazes, eu acho que eles eram Médio Oriente, Dubai, uma coisa qualquer, que andavam a ver a corrida, andavam também um bocado perdidos, e eu pedi-lhes para eles me levarem a moto até ao próximo posto de controle.
andei 12 horas dentro do Jeep com eles, 12 horas. E eles deixaram-me no posto de controle, eram quase 3 da manhã, e estava lá uma moto igualzinha à minha, de um piloto que tinha tido uma queda e tinha desistido. E eu tinha um telefone de satélite, liguei para o meu pai, que nessa altura era o team manager da equipa, para pedir à equipa da moto que estava lá se me emprestavam a roda, e eles autorizaram. Trocamos a roda ali à meia da noite, e eu lembro-me de estar, não sei que horas eram, 1h da manhã ou 2 da manhã, estar lá e tinha 340 km até ao final da etapa, e pensar, também só estou no Porto, tenho que ir para Lisboa, e isto vai ser rápido. E então arranquei essa hora, sem travão de trás, porque os telas do pneu que tinha rebentado tinham cortado o pneu todo, o travão de trás, e cheguei às 7 da manhã ao acampamento, tomei um pequeno almoço, a equipa arranja uma moto e eu arranquei para o dia seguinte, e o Hélder disse, por este teu espírito de sacrifício e por me teres ajudado, hoje vou ganhar a etapa. E ganhou a etapa seguinte. Foi espetacular. Regressamos aos atores para recordar o 9º episódio, que foi com o Rui M. Silva. Porque tem acontecido muito e é recente, se calhar para ser muito lento agora para mim, a moto, é um sítio de pensamento para mim agora. Nesse alerta brutal, estás muito presente na condução, mas a cabeça parece estar a organizar ideias. Exatamente, notas claramente isso e Encaixar peças que estão para resolver. Já estás a usar isso precisamente para isso, o escape, e para organizar ideias, tipo, vou pegar na moto, vou fazer ali a marginal, alguém a chamar e não sei o que, só para... Essa viagem que eu fiz na Costa Vicentina foi incrível para mim, incrível. Tinha decisões profissionais a tomar e eu fui para a viagem, não era vou decidir, fui porque necessitava desse tempo para mim, essa semaninha. E foi incrível porque eu vim com um sorriso na cara, todo partido, porque a moto... Não é? Sim. Mas vinha muito resolvido em relação às coisas que estavam aqui penduradas dentro de mim. E não foi um propósito, não era vou fazer a viagem para resolver. Isso aconteceu. Claro. Há aqui um ponto também muito importante, calculo que é a vantagem económica que tu consegues ter por usares moto, não é? Sim. Os custos que tu tens efetivamente. Tu tens uma 125, as manutenções são muito baratas. Comparado com o carro que eu tenho. É muito barato. Até o próprio consumo, né, o que tu gastas em gasolina, certo, é muito barato. Isso também faz toda a diferença, não é? Sim, faz. Eu tenho um carro na mesma e eu percebo a diferença, né, entre uma coisa e a outra. Eu agora vou a de subir de cilindrada, não sei, e não faço Pois, ideia. ainda estás aí a estudar. Sim. Nós estamos cá para te ajudar. Grande apaixonado pelas Harleys, no 10º episódio recebemos o Luís Simões. Olha, eu conheci o Les a Les através do Vitor Norte, lá está. Ele convidou-me para ir fazer o Les a Les, e nesse primeiro Les a Les que eu fiz com ele, andar com o Vitor Norte é sempre ter um livrinho de histórias connosco também. Mas foi engraçado, tenho umas histórias engraçadas nesse Les a Les. Esse primeiro Les a Les que eu fiz começou no Algarve e ia terminar em Bragança. Portanto, eu e o Vítor, que somos aqui de Lisboa, partimos juntos aqui de Lisboa para o Algarve para começar a maratona lá em baixo. E nessa viagem para baixo, os dois, nacionais, já a chegar ao Algarve, parámos lá num restaurantezinho de estrada para almoçar. Fomos almoçar, pronto. Histórias caricatas dentro desse almoço também, porque o Vitor Norte tem sempre muitas histórias giras para contar. Mas o que é que acontece? Não nos deixaram almoçar na esplanada, fomos almoçar para dentro, o Vitor ficou furioso, almoçámos dentro, mas ele depois quis beber o café cá fora, para fumar o cigarrinho dele e etc. Pronto, acabámos de almoçar, vamos embora, arrancamos em direção ao hotel. Fomos ao hotel, fomos buscar os autocolantes e aquelas coisas todas, fazer a revisão à moto, aquelas coisas todas de segurança. Fomos para o hotel, chegamos ao hotel para realmente fazer o check-in e ele começa à procura, não sei o quê, os meus documentos, os meus documentos.
Perdi a minha vida toda, não sei da minha vida, assim, calma, deve estar nas coisas, na mochila, na mala ou na moto, não sei, nas tuas malas, nas tuas coisas. Não, anda sempre aqui, tem que estar aqui, se não está aqui, e perdi. E onde é que ficou? Meu Deus, deve ter ficado no restaurante, ou já perdi, não sei o quê. Calma, então, deixa ver. Vamos já voltar para o restaurante. Eu, não, calma. Vamos fazer 100 km para trás agora, depois não está lá e depois vamos... Calma, vamos ligar para lá. E agora, saber qual é que era o restaurante. Saber o número do restaurante. Não sabíamos o nome, sabíamos mais ou menos a que era a zona. E eu realmente tinha a fatura e estava lá o número. Ligámos para lá. Olha, veja lá o que era os documentos e o que era a carteira do Vitor Norte. Era uma micazinha dentro de uma onça de tabaco, carta de condução, documentos da moto, dinheiro, tudo. Era isto a carteira do Vitor Norte. Olha, por acaso não está aí uma micazinha com os papéis? Não, aqui onde vocês estiveram a almoçar, não, mas veja lá fora, no sítio onde nós estivemos a almoçar, se por acaso. Ah, sim, senhor. Foi lá ver. Ah, sim, senhor, está aqui uma micazinha com... Ah, ok, então guarda aí. Ah, a gente vai... O Vitor Norte. Ah, a gente vai já aí, não sei o que mais. Não, espera aí. Espera aí, calma. Olha, há de passar aí alguém a buscar isso. Guarde só isso, vocês vão ficar aí. Sim, nós não estamos abertos, mas estamos cá. Pronto. Então a gente já volta a ligar, a dizer quem é que vai, quem é que não vai. O Vitor Norte, a gente vai lá, não sei, assim, calma, Vitor. Vamos fazer o Les a Les. De certeza que ainda está alguém por descer que nós conhecemos. Pá, vamos pedir o favor a ver se dá para passar lá ou não. Pronto, e assim foi com o Nuno do Les a Les e etc. Lá se encontrou alguém que iria passar e assim foi. Pedimos que passasse lá. E assim foi. Pronto, chegou lá, pegou na mica, veio. Nisto eu e o Vítor ficámos no hotel e entretanto o rapaz que trazia isso disse: olha, Vítor, já estou no Algarve, vou agora lá, já tenho as suas coisas. Ah, sim senhor, olha, eu estou aqui neste hotel, se puder. E eu assim, Vítor, tipo, pegamos na moto e vamos ter com o homem para ir buscar aquilo. Não, ele passa aqui. Ah, pronto, sim senhor. E assim foi. O rapaz lá se dirigiu ao hotel depois. Estou, Vítor, olha, já estou aqui na porta do hotel. Ah, a gente está aqui no quarto, tal, não sei o que mais. E assim, caraças, este gajo... Para levar até à porta. Suba aí, não sei o que mais. Nós os dois no quarto, de boxers, né, à vontade. Estava a dar o jogo de Portugal, ou o que era na altura. Pronto, lá veio o rapaz a subir. Não nos conhecia, né? Era a primeira vez que ia ter com o Vitor Norte. O rapaz chega à porta do quarto e o Vitor Norte abre a porta de boxers. Pá, muito obrigado por teres trazido. Entra aí. Eu assim, ó ver. Estás a convidar uma pessoa que a gente não conhece lá nenhum aqui, nós assim, nestes preparos, o rapaz vai ficar desconfortável. Tipo, deixa o rapaz ir embora, está de viagem agora, deixa o rapaz ir descansar. Pronto, e depois, lá foi o homem à vida dele. O Vitor ainda ficou ali 10 minutos na porta do quarto a falar em boxers com o homem. Pronto, depois a contar histórias de motas e tal, aquela coisa. No 11º programa recebemos o ator Ricardo Monteiro. Qual é a primeira memória que tu tens relacionada com as motas? A primeira memória que eu tenho relacionada com as motas foi, na juventude, tinha amigos que tinham moto. Tinha um amigo que tinha uma NSR 50 e era uma loucura. Depois tinha outros que tinham RZs, as DTs, as Peugeot XPs. E então aquilo era uma loucura. E então eu gostava muito. Eu lembro-me que fazia imensos desenhos. Desenhava as DTLCs. Desenhava e ficava assim, pá, um dia vou ter moto. A primeira moto que tive foi com uns amigos. Era uma moto que estava abandonada. Uma vez para 150. Pá, e a moto estava abandonada e nós víamos a moto abandonada ali há não sei quanto tempo. Um dia decidimos ir buscar a moto. Percebemos que a moto não tinha dono, a moto estava mesmo a apodrecer. E então recuperámos a moto, ficámos com a moto, depois passado um tempo roubaram-nos a moto. Pronto. E só comprei a minha moto mesmo, já foi depois em 2011, 2012. Foi quando achei que... Pá, 40 anos já dava para fazer algumas coisas, assim, tipo, ok, agora quero. Tinhas 40 anos nessa altura compraste moto? Quando comprei a moto, sim, quando comprei a moto. Porque tiveste aí Tive muitos anos sem andar, sim. E depois pensaste em comprar a moto, foi porque querias ter um escape ou era necessário para a tua vida, para facilitar a tua vida? Entretanto, tinha nascido o meu filho. E eu comprava-lhe miniaturas de moto. E então muitas vezes andava com ele e este foi o clique. Um dia estou com ele no supermercado, ele com uma moto e eu com outra, e eu disse,
puto, agora vamos. E metemos os dois uma moto no meio das pernas e bó, bó, bó. E aquele barulho, percebes, começou a mexer comigo. E eu disse à minha mulher na altura, disse, eu vou comprar uma moto. E ela ficou a olhar para mim e disse, não sei, tu é que sabes. Não sei se é uma boa ideia, mas fui comprar. Comprei uma Bandit 600. E para fechar esta 4ª temporada em beleza, recebemos o ainda presidente da Federação de Motociclismo, Manuel Marinheiro. Com os meus filhos, tanto o Bernardo como o Henrique, é engraçado porque era uma situação que eu assim, mas os meus filhos, eu adoro isto e eles não querem saber de motas para nada, porque eu sempre tinha motas em casa. A minha mulher diz, inclusive, que poderá ter sido quando eles nasceram, que eu tinha a mania de os pôr em cima do depósito de uma Thunder Ace, que ainda lá tenho, uma 1000, e que eles se assustavam e que desde essa altura nunca quiseram motas. E por isso eles, desporto, tinham sempre que fazer e fizeram ténis de competição uma série de tempo. Mas eu, revistas e corridas e eles motas, nada. Nada. E só já quando foram para a universidade, e já tinham um carro, cada um tinha um carro, mas depois Lisboa, novamente, o trânsito, e depois como viam a minha andar de moto, então compraram uma moto, primeiro o Henrique, o mais novo, julgo eu, e depois o Bernardo, sim. E depois, passado um ano, é que lhes pegou a tal paixão. E de tal maneira que venderam os carros e hoje em dia também só andam de moto, tanto um como o outro. Para a competição já é um bocadinho tarde, é o que eu lhes digo. Mas tenho essa felicidade de fazer o les a les com os meus filhos e deles só andarem de moto. Lá em casa só a minha mulher é que tem carro e nós andamos só de moto. É um momento sempre muito esperado em cada episódio do Deixa Rolar. Falo, claro está, na rubrica 20 à hora. Vamos, por isso, recordar algumas das melhores respostas desta 4ª temporada. Quem gostaria de levar consigo à pendura? Uau! Isabella Rossellini. Potência ou elegância? Elegância. Numa palavra, o que mais gosto nas motos é? Sensação de liberdade. A liberdade, pronto, numa palavra. Já deixaste cair a moto para o lado? Já, comigo e semigo. Costumas cantar dentro do capacete? Muito! E falar sozinho? Demais! Não só com o capacete. Depressa ou devagar? Prudente. A quem é que nunca darias boleia? Tanta gente. O tamanho importa? Eu acho que sim. Nas motas, acho que sim. Nas motas, acho que sim. Gosta da parte nas motas. Depressa ou devagar? Muito depressa. Automáticas ou manuais? Estou numa automática, mas manuais sem dúvida. Capacete aberto ou fechado? Fechado. Que alcunha dás à tua moto? Spotty. Já te entrou uma abelha para o capacete? Abelhas, moscas, vespas. A quem é que nunca daria boleia? Ninguém. É uma das coisas que gosto de fazer, é transmitir a paixão pelas motas e por isso daria boleia a qualquer pessoa. Assim. Sim, chegamos ao final da 4ª temporada. Como sempre, foi um gosto estar na vossa companhia e até uma próxima oportunidade.